Então o produtor ele sai do extensivo e começa a vir para o intensivo. Ele começa a melhorar rebanho, começa a melhorar a mão de obra, começa a suplementar os animais, melhora a genética do animal. E aí ele vem para um sistema mais intensivo de produção de leite. Com isso, consequentemente, ele vai ter um aumento da produção leiteira. Num primeiro momento, ele vai poder continuar aumentando a produção na medida em que ele tenha comida para os animais. E a comida no sistema pasto ele vem de duas maneiras. Uma é a partir do próprio pasto. Então, se ele tem terra disponível para aumentar a área de pastagem, ele aumenta a área de pastagem e ele estimula uma melhor produção forrageira a partir de técnicas de manejo do pastejo, a partir de correção, adubação do solo, e com isso ele vai escalando a produção de alimento, né? Ele vai entrando com suplementação, isso vai aumentando a produção, só que para fins práticos, muitas vezes existe um limite operacional daquilo que os produtores podem continuar manejando a pasto e já considerar o confinamento. Então, assim, pelo menos nas minhas aulas, é um número assim, mais de percepção do que propriamente de livro, como geralmente a maioria das propriedades rurais, eles trabalham com 2 ordenhas por dia, trabalham com algum nível de suplementação, apresentam algumas horas quentes no dia, e como a mão de obra são geralmente 2 pessoas, porque a mão de obra familiar geralmente é o casal que trabalha, o que eu tenho dito, pelo menos nas minhas aulas, é que até umas 60 vacas é possível você trabalhar com elas a pasto desde que você tenha área. Mas a partir do momento em que você começa a trabalhar com mais de 60 vacas, aí o tempo começa a ser um fator importante, porque é mais vaca para alimentar, mais vaca para ordenhar, mais vaca para buscar no pasto, mais vaca para levar no pasto. E a partir desse número, talvez fosse interessante começar a pensar em confinar. O problema de confinar é que o investimento inicial seria muito alto. Eu fiz um levantamento esses dias atrás e os valores giravam em torno desde R$ 2.800 por vaca até R$ 5.000 por vaca para você levantar um galpão de compost, barn ou de freestyle, tá? E depois a diferença entre os dois, claro que existe um monte de diferença, mas a diferença dos dois, o custo de implantação não seria tão diferente quanto o custo de manutenção.